A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evento Responde. Hoje nós vamos falar sobre o Bloco K e as expectativas para o próximo ano, para 2023. Antes da gente começar, eu vou passar alguns recadinhos. Essa apresentação está sendo gravada. Vocês terão acesso ainda essa semana, até o final dessa semana. A gente sobe o vídeo lá na biblioteca do Espaço Legislação. Eu vou mostrar para vocês onde fica direitinho, bem como todos os questionamentos que forem realizados e o material apresentado aqui. Essa apresentação se divide em duas partes. Então, na primeira etapa, a gente vai falar um pouco sobre o conceito geral do Bloco K e o que esperar para o próximo ano, né, com um novo layout simplificado. E na segunda etapa, a linha de produtos RM vai falar como tem se preparado, vai mostrar para vocês o que eles prepararam para a entrega dessa obrigação. Quaisquer questionamentos que vocês possuam com relação ao conceito ou à utilização do sistema, da configuração, enfim, quaisquer dúvidas que surjam durante a apresentação, elas podem ser encaminhadas via chat e aí a gente vai respondendo ao longo do evento. O material está compartilhado aqui na ferramenta, o material de apresentação, mas também vai ficar disponibilizado lá na página do Bloco K, tá? Na página do Evento Responde, do Bloco K. Aí a gente compartilha o link do vídeo, o link das perguntas, se houverem perguntas relevantes para a gente deixar todo mundo na mesma página, e também o link da documentação. Eu sou a Luciana Freitas, tenho 17 anos de TOTUS, acompanho o Bloco K desde o seu surgimento, desde a sua instituição, enquanto parte de uma outra obrigação, né, parte da FDS e ICMS-IPI, e estou disponível aqui para passar para vocês todo o conceito do Bloco K. A princípio, vamos falar o que vocês devem demonstrar no Bloco K, o que é importante que vocês apresentem nesse importante registro da FD ICMS-IPI. Então, a gente vai falar muito sobre o material industrializado e sobre os estoques, né, posicionamento de estoque. Então, é muito importante que sejam inseridas nessa ferramenta, que sejam demonstradas as quantidades produzidas internamente na empresa. Então, tudo aquilo que a indústria produz ou encomenda para produzir ou produzida em terceiros é relevante e é passível de informação aqui no Bloco K. As quantidades produzidas por vocês e por terceiros, as quantidades de materiais consumidos nessas produções, seja ela interna ou seja ela encaminhada para terceiros, também é de relevante importância para ser demonstrado aqui no Bloco K. O posicionamento de cada um dos produtos, né? Não só do produto final, mas dos produtos em processo. É de quem, né? De quem é a posse? É seu, é de terceiro? A mercadoria que vai ser produzida ou foi produzida por terceiros? Foi encaminhado matéria-prima? Foi encaminhado material intermediário? Né? O conceito também desse tipo de mercadoria, se é matéria-prima, se é intermediário, se é material em processo, ele foi definido pela Receita Federal no layout que instituiu a obrigação. Então, se a gente pegar lá o manual do contribuinte para a EFD, tem lá o que a Receita Federal considera para cada um dos tipos de mercadoria, para os tipos de produto, o que é considerado matéria-prima ou insumo, o que é material em processo, o que é material intermediário. Essa conceituação foi importante justamente para mostrar para o contribuinte
onde posicionar cada mercadoria, né? O que era parte da estrutura de um processo industrial e o que não era parte da estrutura de um processo industrial. Então, essas informações são primordiais aqui no Bloco K. Para isso, para que vocês consigam enviar um bloco, ou Bloco K, com a maior assertividade possível, de forma mais eficiente, é necessário que vocês executem um saneamento dessas informações nas suas linhas de produto, nos seus cadastros. Por quê? Qualquer informação incorreta está passível de sanção de penalidade por parte do fisco. Eu vou mostrar para vocês agora o que a Receita estabelece como pena, né, para quem não envia a informação correta, mas é importante que vocês saibam o que arrumar, né? Então, principalmente os tipos de produto é necessário que vocês realizem esse saneamento. Isso para quem vai entrar agora na obrigatoriedade ou vai passar para o escopo completo. Né? Tem algumas empresas que já estavam no escopo completo e outras que ainda estavam no escopo reduzido e que ficarão obrigadas agora, em 2023, a entrega do Bloco K no escopo completo também. E a lista de materiais que são perdidos ou que são danificados, tanto na empresa quanto por terceiros no processo produtivo, também é de primordial importância. Eu não sei se todos sabem, mas a Receita ela tem um cálculo que, de acordo com a região, que é passível de perda durante aquele processo produtivo. Então, se a empresa supera esse valor, ela precisa justificar o porquê da perda excedente daquilo que foi estabelecido para aquela região e para esta mercadoria que está sendo produzida, para esse bem que está sendo produzido. Né? Então, tomem cuidado com as perdas, tomem cuidado com o desperdício de matéria-prima, porque isso é passível também de punição, é passível de sanção. E por que a Receita controla essas perdas? Né? Eu sempre dou esse exemplo quando a gente apresenta. Vamos supor que você faça ali a produção de 100 peças de algum material ou de algum bem. E aí, dessas 100 peças, você utiliza 1.000 matérias-primas para fazer a produção dessas 100 peças. E todos os meses você vai dizer ali que daquela matéria-prima você conseguiu produzir 100 peças. Se você não consegue justificar a perda dessa matéria-prima, né? Vamos supor que você utilizou efetivamente 800 e 200 foi perda. Você não consegue justificar para a Receita essa perda, isso está passível de punição, porque muitas vezes essa matéria-prima ela é um bem que possui algum tipo de benefício fiscal e a empresa não declara essa perda e a não utilização desse valor que foi adquirido com algum tipo de benefício fiscal. Então, é por isso que é necessário justificar e ter a maior assertividade possível no que tange aqui as quantidades utilizadas dentro do processo produtivo. O Bloco K, diferentemente, é mensal, né? Então, o Bloco H, você tem ali a instituição dele e a entrega uma vez por ano ou de acordo com a solicitação do fisco, né? Que pode ser de 3 em 3 meses ou mensalmente, se for por fiscalização. O Bloco K não, o Bloco K já é mensal e deve ser entregue juntamente com todos os outros blocos mensalmente. E aí a penalidade para quem entrega o bloco de forma com informações omissas, né? Ou com informações incompletas ou incorretas, ou ainda deixa de entregar o Bloco K, pode ter aí multas superiores a 5% do total das operações
dentro do período de apuração da empresa. Então, 5% do faturamento, né? Vocês podem ter aí uma autuação acima de 5% do faturamento da empresa. E aqui os escopos que hoje a gente tem para o bloco, né? Então, com o ajuste CNF 25 de 2022, o bloco K ficou com 3 escopos para entrega. A gente tem ali o escopo reduzido, no qual algumas das empresas já estão inseridas desde 2017. O escopo reduzido é formado pelos registros K010, K200 e K280. O escopo simplificado, que passa a ser passível de obrigatoriedade no próximo ano, né, em 2023. Então, ele é composto pelos registros K010, K200, 220, 230, 250, e aí os registros de correção 270, 280 e os de produção conjunta 290, 291, 300 e 301. E o escopo completo, no qual o contribuinte deverá obrigatoriamente entregar todos os registros do bloco K. Para a utilização da simplificação, o ajuste CNF de 25 de 2022 estabeleceu o quê? As empresas com faturamento acima de 300 milhões, elas, de acordo com as datas aqui do cronograma, deverão entregar o escopo completo do bloco K. Então, em janeiro de 2017, as divisões dos quinais de 10 a 32 entrou no estoque que a gente chama estoque escriturado, né? O saldo escriturado dos estoques, que eram a entrega do registro K200 e K280, ou seja, o escopo reduzido do bloco K. Em 2019, os estabelecimentos com faturamento acima de 300 milhões, classificados nas divisões 11 e 12 e nos grupos de KNAI 291, 292 e 293, ficou obrigado à escrituração completa do bloco. Em 2020, a escrituração completa também foi obrigada para os KNAIs 27 e 30. Em 2023, entram na obrigatoriedade de entrega do escopo completo as indústrias classificadas na divisão 23 e dos grupos 294 e 295 do KNAI. Em 2024, as indústrias das divisões 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 31 e 32 do KNAI entram também na obrigatoriedade de entregar o escopo completo do bloco K. E o mesmo acontece para as indústrias classificadas nas divisões 10, 19, 20, 21, 24 e 25 do KNAI, que ficam obrigados em janeiro de 2025 à escrituração completa do bloco K. Todas essas empresas que entrarão a partir de janeiro de 2023, elas têm a opção de entregar um escopo simplificado do bloco K, que são os registros que eu mostrei há pouco, né? Deixa eu voltar aqui. K010, K200, K220, K230, 250, 270, 80, 90, 91, 300 e 301. É uma opção das empresas que estarão na obrigatoriedade de entrega completa a partir de 2023 a entrarem com escopo reduzido, com escopo simplificado, não reduzido. O escopo simplificado veio com a Lei da Liberdade Econômica para que os contribuintes não entregassem os itens consumidos no processo produtivo e também o registro 0210, que demonstrava ali a receitinha de bolo do produto produzido pela empresa.
Então, a Lei da Liberdade Econômica trouxe a simplificação, mas não retirou a obrigatoriedade de entrega do escopo completo. O escopo completo, ele deverá ser realizado, então deverá ser gerado pela empresa, mas ele só não vai ser transmitido. Ele precisa ser arquivado pela empresa e precisa estar disponível para o fisco sempre que for solicitado. Tá? Então, a empresa vai gerar o escopo simplificado, vai fazer a transmissão desse escopo simplificado, mas, quando solicitado pelo fisco, deverá apresentar o escopo completo. Isso a partir de janeiro do próximo ano. Para as outras empresas, então, as empresas que têm um faturamento igual ou inferior igual ou superior a 78 milhões e inferior a 300 milhões, em 2018 ficou obrigada a entrar com o estoque reduzido, né, com o escopo reduzido, então apresentar apenas o K200 e o K280. Isso para as divisões de 10 a 32. Mas não há previsão legal para que essas empresas apresentem a escrituração completa, né? Então, ainda não há um escalonamento para que os quinais das empresas, das indústrias 10 a 32 apresentem o escopo completo. Eles continuam aqui no estoque reduzido, né, que é o estoque estruturado. Já as empresas que têm um faturamento até 78 milhões e acima de 4 milhões e 800, elas já entregam a partir de 2019, então desde 2019, o estoque escriturado nos registros K200 e 280, que é o escopo reduzido, dos quinais 10 a 32 também, mas não há também um escalonamento previsto na legislação para que esta entrega passe a ser com o escopo completo, tá? E aqui uma novidade trazida pelo ajuste CNF 25, que é a possibilidade de dispensar os atacadistas dos grupos 462 a 469 da CNAE, que têm faturamento inferior a 10 milhões. Tá? Isso vai variar de unidade federativa para unidade federativa, então cada estado vai decidir se vai ou não dispensar essas empresas da entrega do estoque escriturado no K200 e K280. Então, cada uma dessas empresas que estão classificadas nesses grupos de CNAE precisam procurar os seus estados e verificar se haverá dispensa a partir de 2023 dessas empresas para entrega do estoque com escopo reduzido. Empresas do Simples Nacional não estão aqui nessa entrega, né? Elas não fazem parte da EFD, porque existe a Lei Complementar 123 e elas têm as suas próprias obrigações a partir da Lei Complementar. Por isso, não há ainda a entrega do Simples Nacional. E isso está sendo avaliado já há algum tempo pelo Poder Legislativo, que pensa em trazer estas empresas também para a entrega das EFDs. Né? Isso já acontece com a REINF, isso já acontece com o E-Social, mas porque essas empresas não tinham obrigações acessórias de folha de pagamento e de retenções. Mas as EFDs ainda, contribuições e a ICMS e IPI não são entregues pelo Simples, porque elas já tinham essas obrigações de outras formas, né, em outros layouts. Mas isso é passível de avaliação pelo Poder Legislativo e isso vem acontecendo já há algum tempo. Aqui o layout dos registros do Bloco K, né? Então, todos os registros que devem ser entregues pelas empresas obrigadas ao Bloco K estão aqui. É óbvio que a empresa que não possuir, por exemplo, industrialização efetuada por terceiros ou produções conjuntas, né, de acordo com os registros 290 até o 302, não precisam entregá-los.
vão entregar apenas aqueles registros que possuem dentro das suas empresas, né, que tem produção ali dentro das suas empresas. Uma outra observação com relação ao layout. Essa é uma inovação do Bloco K, vocês não vão encontrar esse tipo de informação em outros registros ou em outras obrigações acessórias, que é a possibilidade de correção dos apontamentos dos próprios registros, né, do próprio bloco. Então, como funciona? Você vai lá e aponta, no K230, uma quantidade de produção de um produto acabado, né, que você mesmo produziu, né? Então, você vai demonstrar ali todos os itens produzidos. Mas percebe que no mês seguinte você fez um apontamento incorreto. Então, existe a possibilidade de correção dessa informação através do K270. Muito cuidado com essa correção. Por quê? Toda vez que você faz um apontamento, o fisco vai lá e registra. Produziu tanto com a quantidade X de matéria-prima. Todas as vezes que você apontou, se você começar a corrigir essa informação, você perde a referência ali do quanto você produziu e do quanto foi utilizado de matéria-prima. Isso demonstra para o fisco que você não sabe a quantidade correta do que foi produzido e nem do quanto foi utilizado de matéria-prima. E aí você tem o agravante do benefício fiscal. Se vocês tiverem um benefício fiscal sobre aquele insumo utilizado ou matéria-prima e todos os meses começarem a corrigir essas informações dentro do bloco, vocês serão fiscalizados pela Receita Federal, né? Por quê? Está se utilizando de um benefício para fazer uma produção que não é efetiva. Você não tem controle sobre ela. Então, isso é passível de fiscalização. Então, muito cuidado com as correções de apontamentos que são realizadas dentro do bloco. E aqui é onde a gente guarda as informações sobre o Bloco K. Então, tudo que vocês precisarem saber, né, deixei os QR Codes aqui, que é o da página do Responde e da página do Bloco K. A gente faz sempre páginas conceituais e centralizadoras de informação. Então, tudo aquilo que diz respeito ao conceito da obrigação fica demonstrado nessa página. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Então, dentro do espaço legislação, vocês podem se cadastrar aqui para receber atualizações de informações, de alterações de legislação, alterações ou inserções, novas inclusões de obrigações acessórias. É só colocar o seu nome e o seu e-mail aqui. E dentro do espaço legislação, você tem uma série de informações. O evento TOTUS Responde que a gente está fazendo hoje vai ficar disponível aqui na biblioteca, na parte de vídeos, assim como já estão distribuídos aqui todos os vídeos de outros eventos que tivemos durante esse ano. Então, vocês têm aqui a possibilidade de assisti-los e passar para alguém assistir. São eventos gratuitos e estão aqui disponíveis com todas as suas principais características. Quer ver mais conteúdos de outras obrigações? Então, aqui na biblioteca você tem uma página de conteúdos e nesta página de conteúdos a gente traz o conceito principal de várias outras obrigações acessórias e várias regras importantes de operações que possam ser praticadas pela empresa de vocês. Com relação ao Bloco K, existe uma página centralizadora e nessa página vocês conseguem verificar o que é o Bloco K, o que trouxe de novidade a Lei da Liberdade Econômica, o último ajuste CNF publicado. Vocês conseguem visualizar todas essas informações dentro dessa página centralizadora.
prazo de entrega, cronograma, informações incompletas, então algumas dicas de como não incidir em erro, não cair em erro para não entregar informações incompletas ou omissas ou ainda inconsistentes, algumas informações sobre os próprios registros. Vocês conseguem baixar aqui o layout na última versão da EFD ICMS PI. Esse layout já está em Excel. E tem aqui embaixo a informação da sua linha de produto, né? Então, informação sobre todas as configurações necessárias para a entrega do bloco K estão disponíveis aqui para a linha RM. Vocês podem acessar direto da página aqui do Espaço Legislação para essa obrigação. Gostaria de mostrar também para vocês a nossa mais nova ferramenta, que é o classificador, né? O classificador Vai Busca Legal, ele é uma ferramenta que permite a classificação das suas operações comerciais. Então, operação de compra, de venda, transferência de mercadoria, você consegue fazer a classificação tributária e o cálculo do tributo incidente naquela operação através dessa ferramenta. É um chatbot, uma ferramenta totalmente SaaS, você consegue acessar de qualquer local, basta colocar o seu login e senha e fica acessível ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, com mais de 23 milhões de regras tributárias para que você tenha aí o auxílio na rotina fiscal da sua empresa. Essa ferramenta está disponível no Espaço Legislação. Aqui eu deixei o QR Code com o link desse mais novo produto do Espaço, e fazendo o cadastro, vocês ganham aí 5 consultas gratuitas para testar a ferramenta e verificar a assiduidade dela com relação às atividades comerciais da sua empresa. Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês com relação ao bloco K e ao classificador era isso. Vou deixá-los com a linha de produtos da RM para que eles demonstrem para vocês como é que estão se preparando e já se prepararam para a entrega do bloco K. Ricardo, é com você. Obrigado, Luciana. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem visualizar minha tela? Já sim. Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo, sou da equipe de materiais da linha RM e vou demonstrar para vocês aqui, pelo módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, a geração dos blocos, né, dentro do sistema, e também informar para vocês que nós temos as documentações especificando cada configuração e parametrização para a geração desses blocos, tá? Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que identificar e verificar é o nosso cadastro de produtos, né? Então, aqui nós temos o cadastro de produtos, e dentro desse cadastro de produtos, a gente tem que ter as segmentações dele, né? Temos que também definir a sua classificação, se o produto exige ou não inventário fiscal, fazer o vínculo desses produtos, né, a uma estrutura e, posteriormente, aos seus componentes também, fazer o vínculo dos componentes à estrutura. Depois que a gente faz todo esse alinhamento, né, e envolvendo esses produtos, a gente vai ter condições de gerar os blocos, né, de acordo com a necessidade aí de cada um. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar da nossa documentação aqui. Onde mostramos aqui quais são os blocos que a linha RM ela está preparada para gerar hoje. Tá? Então, aqui, olha, nós temos aqui os seguintes blocos, tá? O K010, que
como a Luciana mesmo disse, já ele vai estar disponível para o ano de 2023, né? Então, onde vai ter ali todo o detalhamento do layout, simplificado, completo. Depois nós temos ali o K200, né? Que é o estoque escriturado, K210, K215, K230 e K235. Depois também temos a industrialização, que entra ali o K250 e o K255. E temos também o K260 e o K265, que são ordens de reprocessamento. Temos aí a correção K280, que corresponde à correção do K200, né? E a produção conjunta, que seria K290, K291 e K292. Então, eu preparei aqui uma base já parametrizada com todos os cadastros já relacionados, tá? E tudo isso seguindo a nossa documentação, como eu havia dito anteriormente. Então, aqui, eu vou demonstrar para vocês a geração do SPED. Bom, aqui eu vou determinar as rotinas e classificações de acordo com a regra de negócio da empresa. E aqui na aba personalização, eu vou definir qual o tipo de geração que eu vou fazer aqui. Tá? Então, eu defini que vai ser o registro completo. Eu vou só fazer essa demonstração aqui para mostrar para vocês que não tem nenhum registro até o momento do bloco K. Foi finalizado com sucesso. Então, aqui, eu só tenho o K100, que é o período, né, de escrituração lá, que a gente define, mas não tenho mais nenhum outro bloco aqui relacionado. Tá? Então, a base não tem nenhuma informação ainda para ser gerado aqui. Então, vamos ao processo no sistema. A gente vai falar primeiramente do bloco K200. Então, a gente vai pegar aqui um produto, por exemplo, esse aqui. Vamos editar ele aqui. E como que eu defino que esse produto vai ser relacionado ao K200? Primeiramente, tem que ser um produto de último nível, ele não pode estar inativo, tem que ser um produto estocável na filial, tá? De acordo com a documentação. Feito isso, a gente vai verificar o seguinte: em anexos, dados fiscais do produto, eu vou definir esse meu produto e a sua devida situação de mercadoria. Então, posso dizer que é uma matéria-prima, por exemplo. E em tributação eu vou exigir, marcar que o produto exige inventário fiscal. Então, feito isso, eu já tenho o produto devidamente parametrizado. Porém, eu tenho que ter movimentações de estoque que indicam que esse produto sofreu uma movimentação, tanto aumentando ou diminuindo o estoque dele no sistema. Então, é sempre importante fazer o processo de regerar saldos e custos. Para quê? Para que a tabela TREL-CLD ela seja atualizada com as movimentações que esse produto virá a ter ou que já sofreu no passado. Então, esse é um processo que a gente recomenda aos clientes, e inclusive está na documentação, a execução do processo de regerar saldos e custos. Tá? Finalizado aí a geração de saldos e custos, eu vou pelo atalho aqui do SPED, já tenho tudo aqui configurado, não preciso incrementar mais nenhuma informação, e vou pedir para gerar. Vou ter que sobrescrever o arquivo.
Ele não gerou aqui nesse momento, possivelmente por causa do saldo dele em estoque. Observem que ele não tem saldo. Então, é uma das situações também que o sistema verifica ao gerar. Se eu não tenho saldo em estoque, obviamente eu não vou ter esse registro no meu SPED. Então, inicialmente, como eu disse anteriormente, é necessário fazer a movimentação. Então, para esse caso aqui, eu vou criar uma movimentação de ajuste de estoque. Eu vou aumentar o saldo desse produto em estoque para que possamos gerar o SPED dele. Vem em processo e mando regerar saldos e custos aqui. Nesse caso aqui, eu implementei saldo para ele, tá? Aumentei saldo desse produto em estoque. Fiz o processo de regeração e custos e agora eu vou gerar o SPED novamente. Observem que ele gerou a linha do K200, tá? Então, eu forcei essa geração, obviamente, para não ter, como não existia movimentação, então não teria como gerar o registro de fato. Aqui, nessa posição aqui, ele grava como 0, indicando que o produto é de estoque próprio. Se esse produto fosse enviado para um terceiro, gravaria como 1, por exemplo, produto em posse de terceiros. 2, em posse com terceiros. Então, aqui nesse campo, onde está selecionado aqui, ó, é o indicador de estoque. Então, dependendo do contexto, dependendo da regra de negócio, se esse campo tiver variações, 0, 1, 2, indica que é o tipo de estoque que está sendo direcionado aqui do produto em questão. Bom, agora que nós fizemos aí a primeira parte, que é a geração do bloco K200, e vimos que gerou corretamente, a gente vai partir para a correção de apontamento, que nada mais é corrigir um apontamento de um determinado produto. Para esse caso, a gente tem que fazer o seguinte, aqui dentro de estoque, ajuste de estoque, nós temos uma movimentação exclusiva para isso, tá? Então, foi criada aqui uma movimentação, um tipo de movimento, 4104, justamente para fazer a correção do estoque. Toda a parametrização está disponível nas nossas documentações. Lembrando que eu sempre tenho que referenciar uma data no mês, um mês posterior ao mês utilizado no processo. Então, eu indico aqui e vou relacionar o meu produto.
Vamos verificar o arquivo. E ele gerou para mim aqui a linha do K280 com a correção que eu indiquei. Tá? Bom, esses dois blocos são os blocos mais simples, né, que nós temos aqui para geração. Obviamente é o bloco mais acionado, né, K200, K280. Agora eu vou mostrar aqui a geração do K210 e K215, que é desmontagem de mercadorias, item origem, e desmontagem de mercadorias, item destino. Também temos a documentação para esses blocos explicando toda a parametrização. Então aqui eu vou vir em produção e vou criar um movimento de baixa. Vamos aqui em processos. E vamos informar aqui o movimento, que vai ser o movimento que será criado via assistente de cópia por referência. Tá? Então, a grande maioria desses processos aqui envolvendo o estoque e também o bloco K, tem muito o processo de assistente de cópia por referência. A gente vai ver ao longo aqui da demonstração. Nesse processo aqui, eu vou referenciar o meu movimento de baixa, que eu acabei de criar. E aqui eu vou confirmar a expansão desses itens. Então, eu tenho a minha estrutura relacionada aqui, e eu vou fazer o quê? Eu vou expandir essa estrutura e fazer o processo aqui no sistema. Eu tenho que selecionar os itens para habilitar o botão avançar. Ele criou o movimento com os itens expandidos. Vamos aqui no SPED e vamos verificar. Ok, vamos conferir no arquivo. E ele gerou para mim o K210 e o K215 corretamente, tá? De acordo com o processo e de acordo com as movimentações que eu fiz aqui na demonstração. Bom, agora a gente vai para a próxima geração, que é o K220, outras movimentações internas entre mercadorias. Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui, incluir o movimento de baixa também.
movimento de baixa de estoque, e tem origem bloco K 220. Lembrando que é uma base toda parametrizada e a regra de inclusão de movimento fica de acordo com a regra de negócio de cada cliente, tá? Bom, esse produto aqui possui saldo negativo. Então, a gente vai fazer aqui um movimento de ajuste de saldo. Como fizemos no bloco K 200. Deixa eu ver como é que está os saldos e custo dele aqui. Esse produto está com saldo negativo. Bom, aqui ajustamos o saldo do produto, então a gente vai entrar aqui com a movimentação do K 220. Então, vamos informar aqui agora o produto. Ok. Agora a gente vai incluir o próximo movimento, que vai ser o movimento que vai transformar o produto em outro, que no caso seria um 274. Item destino. Esse movimento também criado via assistente de cópia por referência. Tem aqui o motivo de referência utilizado, de acordo com a documentação desse bloco. Relacionei a minha origem. E agora eu vou indicar o produto que eu vou substituir.
Ele substituiu aqui, criando um novo movimento, 1, 2, 7, 4. E agora a gente vai gerar o bloco para esse arquivo. Mantenho as mesmas parametrizações. E vamos fazer a conferência aqui no arquivo. Aqui está o bloco K220 com seus registros, né? Data, movimento que foi criado com um item transformado em outro e as suas respectivas quantidades, ok? Bom, agora a gente vai passar para o próximo bloco aqui, que é o K230, K235, processo de produção. E esse processo de produção, a gente vai utilizar um recurso aqui do gestão de estoque, que é o processo produtivo simples. O nome é bem sugestivo, porque, na verdade, você fatura os movimentos, né? Você fatura uma ordem de produção para um movimento de baixa e depois faz a entrada via cópia por referência. Não temos aqui qualquer tipo de intervenção, como apontamento, correção, qualquer outra alteração ou tipos de apontamento. Então, ele é bem restrito, bem simplificado mesmo para atendimento a essa legislação. Então, vamos lá. Aqui, a gente continua no menu de estoque, produção, movimentação. Então, aqui eu vou criar o meu movimento de ordem de produção. Movimento 2109. Lembrando que também temos a documentação completa desse processo. Bom, a nossa estrutura que vamos informar aqui, a gente já cadastrou, já parametrizou. É essa aqui. Olhando aqui os detalhes. Produto acabado, tá? A situação da mercadoria. E produto exige inventário fiscal. Então, já está tudo parametrizado conforme a documentação. E aqui a gente vai fazer a inclusão. Nesse momento, eu vou faturar para o movimento de baixa. Lembrando, pessoal, esqueci de mencionar, todos esses testes a gente está fazendo aqui na última versão de mercado, 12.1.2209, tá? Bom, ele dá essa mensagem justamente por quê? Porque não tem amarração entre estruturas e componentes. Então, é necessário ter essa amarração. Então, vamos lá. Vamos conferir aqui. Vamos aqui no cadastro de estruturas. Tenho aqui a minha estrutura. E os seus componentes. Então, eu estou vendo aqui que eu não tenho componentes associados a ela. Então, vamos lá.
cadastrar aqui rapidamente. Esse é um cadastro básico, tá? Da associação de atividade, de componentes à estrutura. Então, aqui eu estou informando a minha filial, eu estou informando a minha estrutura, que vai ser relacionado, e estou informando o produto que vai fazer parte da minha estrutura, que no caso é o componente, tá? Vou dar um novo aqui. Lembrando que aqui no cadastro do produto, temos que fazer a parametrização correta aqui, em dados fiscais. Bom, definimos aqui. Agora nós vamos fazer o processo. Vamos faturar novamente. Então aqui ele vai criar um movimento para mim, 2223, movimento definido como baixa de matéria-prima. E aqui eu não trago a minha estrutura mais, eu trago os meus componentes que eu acabei de relacionar. Então eu vou clicar em OK e ele vai finalizar a inclusão deste movimento. Esse aqui são alguns itens que estão sem saldo. Então, antes de finalizar, vamos implementar aqui. Rapidamente. Essa mensagem ocorre porque o movimento de baixa tem por característica diminuir saldo em estoque. Então, se eu não tenho nada lá, ele vai dar aquela mensagem para mim falando que eu não tenho saldo disponível do produto em estoque. Criei aqui a movimentação e vou prosseguir com a baixa novamente. Conferindo aqui os itens, vou dar em OK. Finalizamos aqui a baixa. Bom, então, agora eu vou criar um movimento de entrada de produção. E aí, eu vou buscar o identificador aqui. Produção. E também utilizando o assistente de cópia por referência. Observar ali que ele está utilizando o motivo 9, produção. Só vai gerar os blocos também se tiver esse motivo. Seleciono o item e mando avançar e executar aqui para finalizar o processo. Em resumo, eu acabei de fazer uma produção simples aqui, onde eu tenho uma estrutura, seus componentes expandidos por um movimento de baixa, onde houve o consumo desses itens, né? Em seguida, eu faço uma entrada referenciando ao meu movimento de ordem de produção,
aumentando o saldo em estoque daquele produto que eu acabei de produzir. Basicamente é isso. E todo esse ciclo que eu acabei de falar de forma simplificada, ou seja, não tem muitos recursos aqui adicionais para fazer uma produção mais complexa. Bom, geramos aqui o fluxo, agora vamos ver se no arquivo ele vai gerar. E aqui ele gera para mim o meu K230, que nada mais é que a minha estrutura em sua quantidade, e os componentes que foram utilizados, né, os insumos que foram utilizados na composição da estrutura, na fabricação da estrutura. Então aqui ele gerou para mim com sucesso no SPED, respeitando cada campo aqui de acordo com o layout lá do guia prático. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês a geração dos blocos K250 e K255, que seria a industrialização efetuada por terceiros, itens produzidos por terceiros. Então, nós temos aqui um fluxo desse processo, tá? É um fluxo onde você tem os produtos em sua posse e que, por um momento, de acordo com uma movimentação, vamos direcionar para um terceiro. Então, ele vai sair do seu estoque e vai aumentar saldo com terceiros para que o seu terceiros possa industrializar e retornar com ele. E aí ele vai retornar com o produto industrializado e o serviço cobrado por essa industrialização. Todo esse ciclo ele vai envolver movimentos subsequentes via assistente cópia por referência. Mas ele é um processo muito bem engrenado, ou seja, a partir do momento que você faz o primeiro assistente, ele já vai gerando automaticamente os demais. Toda essa parte de parametrização existe a nossa documentação com vídeo explicando como gerar e como parametrizar o sistema para gerar esses blocos aqui, tá? Então vamos lá. A princípio, a gente vai clicar aqui em estoque terceiros. Vamos incluir um movimento de remessa. Remessa para industrialização. Nesse movimento de remessa, eu vou indicar qual é o meu produto que será direcionado ao meu terceiro. Então, vamos lá. Aqui nos itens de movimento, eu vou indicar qual é o produto que eu vou relacionar, que no caso é o 0020. Então, eu vou consultar saldo dele aqui. E observem, ele tem 10 itens disponíveis no estoque. Saldo com terceiro está zerado, né? Não tem informação aqui ainda. Então, nós vamos criar uma movimentação que vai ajustar isso, ou seja, ele vai incrementar saldo com terceiros aqui. Como é feito isso? Vou indicar aqui o item, a sua quantidade, e vou salvar o movimento. Bom, depois que o movimento está salvo, eu vou editar ele aqui novamente e vou mostrar para vocês como que está a situação desse produto agora. Então, o que aconteceu aqui? O sistema ele tinha saldo disponível de 10. Eu fiz uma movimentação com 10 agora, e ela converteu esse 10 para saldo com terceiros. Reparem que agora, saldo com terceiros, eu tenho aqui a informação. E eu posso ver isso aqui também, no detalhamento do saldo. Então, aqui, ó, eu consigo ver que esse item foi modificado para cá. Deixa eu colocar aqui as colunas e o saldo. Então, para esse cliente fornecedor, eu tenho nessa filial, nesse local de estoque, eu tenho essa quantidade aqui no terceiro, tá? Aqui o saldo atual, ele vai trazer o saldo considerando o saldo com terceiro, obviamente. Então, vou fechar aqui.
e vou dar sequência no processo agora. Então, fizemos a primeira parte, que é a criação do movimento de remessa, né? Agora a gente vai criar um movimento de retorno de industrialização efetuado por terceiro, que também é criado via assistente cópia por referência. Então, eu vou buscar ele aqui, esse movimento, retorno simbólico de mercadoria remetida para industrialização. E aí, nesse caso aqui, eu vou pegar o identificador desse movimento que eu acabei de criar, que é o meu movimento de remessa, para mim poder referenciar ele nesse movimento. Eu já tenho aqui um motivo, que é o retorno de industrialização efetuada por terceiros em 2NF. Vou avançar. Vou informar aqui o identificador da minha remessa, que eu acabei de criar. Eu vou informar aqui também o tipo de movimento de cobrança de serviço, porque o meu industrializador vai cobrar de mim o serviço pela industrialização realizada. Então, eu informo o movimento já definido, já configurado, de acordo com nossa documentação. Vou marcar o item, vou avançar e vou executar. Ele só demonstra aqui para mim o movimento criado corretamente, e quando eu clico em OK, ele já vai abrir a tela do próximo movimento. E esse próximo movimento é onde eu entro com o movimento com o item industrializado. Ele já abre um novo movimento, como vocês podem observar aqui, ó, 1237. Aqui eu vou indicar o meu produto industrializado. Depois que eu clico em OK e que ele grava o movimento, ele vai abrir um novo movimento, que é o movimento 1239. E nesse movimento 1239, eu vou indicar o serviço cobrado. Então, eu venho aqui em itens, reparem que é um novo movimento, eu venho aqui em itens. Eu vou indicar aqui o serviço de cobrança, a quantidade e o serviço cobrado. Nesse processo, eu tenho duas alternativas. Eu posso criar toda essa rotina em um único, e aí no final eu posso ter um único movimento, 1237, onde tem o produto industrializado junto com a cobrança, né? Uma única NF. E posso ter em duas NFs, separadamente. Fica a critério da regra de negócio de cada cliente. Reparem que foi feita toda essa inclusão desses movimentos praticamente de forma automática, ou seja, eu não tive que fazer nenhuma intervenção aqui clicando no botão para incluir novas movimentações. Bom, foi feito aqui, né, a geração, agora a gente vai voltar lá para o SPED e vai verificar se foi gerado os blocos lá. Não mudo nada aqui na personalização e parametrização, vou manter as mesmas parametrizações e vou executar. Vamos lá no arquivo txt e vamos conferir. Reparem que ele trouxe para mim aqui o K250 com seu produto e a sua produção e o K255 relacionando a minha remessa. Então, ou seja, gerou corretamente aqui com as informações, tá? Aqui, ó, nós vamos agora passar para um outro processo que é a geração dos blocos K290, K291 e K292, produção conjunta, relacionada a produtos compostos, tá? Então, o que acontece? A gente vai criar aqui as movimentações de acordo com a nossa documentação lá, que a gente seguiu, para gerar esses blocos. Vou fechar aqui. Bom, e como que foi feito, como que define isso? A produção conjunta, ela
ela tem um detalhe aqui no cadastro de estruturas, que é o seguinte, por exemplo. Quando eu crio a estrutura, eu vou informar ali a minha estrutura e meu produto. Para que eu possa fazer o processo de produção conjunta, eu tenho que determinar aqui e marcar essa flag. Marcando essa flag, eu vou indicar os produtos, né, que farão parte da produção conjunta. Isso tudo de acordo com as nossas documentações lá, explicando como que é feita essa amarração. Então, uma vez que eu já defini, já cadastrei e já associei a minha estrutura, meus componentes, em relação à produção conjunta, eu tenho que também cadastrar quais são os produtos compostos desses itens, tá? Porque nós vamos ver aqui que vai ter um momento que eu vou expandir os produtos compostos para poder gerar a produção conjunta, né? Isso também está relacionado nas documentações. Então, vamos lá para o sistema, então, para mostrar para vocês aqui a geração desse bloco. Bom, primeira coisa, a gente vem aqui em estoque, produção, movimentação. Vou utilizar o mesmo fluxo do processo produtivo simples, mesma movimentação. O que determina aqui não é a movimentação, e sim o cadastro da estrutura que foi se adequado para gerar esses blocos. Então, utilizo o mesmo tipo de movimento. Posso utilizar outros tipos de movimento? Pode também, não há nenhum tipo de problema. Então, aqui, eu vou fazer a inclusão. Vou informar o meu produto. E vou clicar em OK. E aí, eu vou fazer o mesmo fluxo, né? Como se fosse no processo produtivo simples. Vou faturar para o meu movimento de baixa. E aqui ele me relaciona os meus produtos, tá? Então aqui, aquele meu produto é uma estrutura e eu relacionei a esses produtos aqui como insumos, componentes. Então vou fazer o fluxo normalmente. E aí ele me lista aqui o movimento de baixa e eu finalizo o processo. Bom, então agora eu vou finalizar o processo. E para isso, deixa eu pegar aqui a minha referência, que eu acabei de criar. Meu identificador aqui. Eu vou criar o meu movimento de entrada. Esse movimento é um movimento que também posso utilizar o mesmo tipo de movimento do processo produtivo simples, que é o movimento de entrada de produção. Aqui eu fiz questão de criar um movimento diferente só para diferenciar um pouco o processo, mas de acordo com a regra de cada cliente, pode sim utilizar o mesmo movimento. O que muda é a questão do produto, tá? Então a gente vai continuar aqui pelo assistente de cópia. Vamos avançar. Vou indicar aqui a minha ordem de produção. Sempre a ordem de produção, tá? Se você tentar indicar aqui a baixa, vai dar erro e você não gera o processo corretamente. Sempre tem que relacionar a ordem de produção. Vou marcar aqui. Seleciono e avanço. Ele agora vai executar para mim, ele vai abrir a tela com os itens, né? Com a minha estrutura. Eu vou selecionar a minha estrutura e vou clicar nesse botão aqui para expandir itens compostos. Esse botão é uma parametrização no tipo de movimento que você tem que marcar para que essa opção fique ativa para o usuário. Então, eu vou confirmar, expandir aqui os meus itens compostos.
e vou finalizar. Lá no SPED, a gente vai fazer o processo agora. E aí ele gerou para mim aqui, corretamente, o K290 e os demais itens. Ele repete porque a gente fez dois processos. Primeiro a gente fez uma baixa, depois a gente fez a entrada, expandindo esses itens. Né? Então, se eu tivesse feito só a baixa, se eu não tivesse feito a baixa e expandido só a entrada, ele não repetiria para mim aqui os itens. Só que nós fizemos dois processos, né? Então, ele expandiu tanto na baixa quanto na entrada de produção esses itens. Por isso que ele duplica aqui, tá? Bom, inicialmente, esses são os blocos que o RM gera de acordo com a documentação. Nós vimos aqui, né? K200, K210, K215, K230 e 35, K250 e 55. Bom, a gente tem dois outros blocos aqui, que seria o K235, K230, K235, pelo TOTS Planejamento e Controle de Produção, o antigo RM Factor. Nós entendemos que como esse é um módulo descontinuado, então a gente não vai demonstrar aqui a geração nesse módulo. Ele gera também o K230 e o K235, e também gera o K260 e o K265. Os dois seguem o mesmo fluxo de produção, né? A única diferença é que esses produtos têm que estar parametrizados conforme o processo produtivo simples, mas a diferença é que é feito em módulos separados, né? Módulo de produção. E caso vocês queiram saber mais sobre isso, a gente vai encaminhar as documentações para a geração desses blocos desse módulo que foi descontinuado, tá? Bom, pessoal, da nossa parte aqui da linha RM, né, nós vimos aqui a geração aqui de todos os blocos, né, que o RM dispõe, e gerando aqui com sucesso na nossa base. E é isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento. Luciana? Ricardo, oi, não temos dúvidas aqui na ferramenta, então acho que a gente pode encerrar a apresentação. Eu agradeço a presença de todos e a participação e aguardo vocês no próximo evento que acontece em dezembro. As inscrições já podem ser realizadas pelo Espaço Legislação, lá na página do Responde. Ricardo, muito obrigada pelas demonstrações, foi excelente. Então, aguardo vocês também na nossa próxima palestra em dezembro. Ok. Uma boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.